Abra o olho à imprensa! Vocês estão tolerando isso! O STF está mandando, já não basta mandar no Senado, na Câmara, em tudo nesse país, até no futebol brasileiro, estão mandando. Olá e seja bem-vindo. Os senadores da República reagiram a um ato autoritário do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que pressionou a ESPN para afastar 6 jornalistas que o criticaram em um caso que expõe uma trama muito maior de abuso de poder. Revelações apontam que o ministro do STF, Gilmar Mendes, estaria de mãos dadas com o presidente da CBF. Edinaldo é acusado de integrar uma rede de interesses que envolve senadores, deputados e outras figuras influentes em práticas como compra de votos, censura à imprensa e até espionagem dentro da CBF. Outras emissoras também teriam sido forçadas a silenciar seus profissionais, consolidando a CBF como uma entidade opaca e controladora, comparada à Coreia do Norte do Brasil, onde quem ousa questionar é imediatamente punido. Diante da gravidade das denúncias, senadores reagiram e criticaram a corrupção dos princípios democráticos, expondo a face oculta desse esquema de poder. Veja as declarações contundentes dos senadores. E, presidente, o que está acontecendo na CBF é muito grave. E está aí repercutindo no Brasil e tem novas denúncias. E eu quero aproveitar esse momento, colocar aqui essa reportagem, parabenizar a revista Piauí, interessante, que eu discordo de forma ideológica, política, de muita coisa dessa revista. Mas essa matéria, ela está para... E a gente tem que reconhecer, isso é a democracia, e é uma questão de bom senso. Essa matéria, com o título de Coisas Extravagantes, da revista Piauí, está fazendo um grande serviço ao futebol brasileiro. E, presidente, as arbitrariedades que têm acontecido, os escândalos, eu quero aqui aproveitar rapidamente para mostrar, um minuto, o que é que se trata. Aumentou o salário dos presidentes das federações estaduais de R$50 mil para R$215 mil por mês. Na edição de abril, a Piauí apresenta uma radiografia da gestão de Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, que acaba de ser reeleito com 100% dos votos dos 27 cartolas estaduais e de todos os clubes da Série A e B. A reportagem de Alan de Abreu detalha episódios que retratam como o atual presidente conduz a mais alta entidade do futebol brasileiro. Por que Edinaldo Rodrigues se reuniu com o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para discutir a eleição à CBF, uma instituição privada. Quanto a CBF gastou com um senador e um deputado que estavam entre os convidados da comitiva da entidade na Copa do Catar. O que está em jogo no contrato da CBF com o IDP, criado por Gilmar Mendes, ministro do STF. Presidente, o presidente Davi comunicou à mesa que está vedada a utilização de áudios e vídeos externos do discurso. Mas já tem uma portaria nesse sentido? A decisão não chegou para o nosso gabinete. Então, mas eu estou só comunicando Vossa Excelência, depois Vossa Excelência... Não, eu gostaria de saber... Mas pode continuar o discurso. Eu lhe agradeço, inclusive sei, tomei conhecimento disso, mas não chegou a comunicação oficial. Eu acho ruim, porque aqui a gente não tem a irresponsabilidade de colocar a voz que não seja da pessoa que a gente está dizendo. O senador Cleitinho usa muito essa tribuna, o senador Magno Malta apresenta os áudios, né? E se chegar uma medida dessa, eu vou também fazer recurso. Só peço ao senhor que me reponha o tempo, porque eu tenho o pronunciamento a fazer gravíssimo do que está acontecendo na CBF. Inclusive, chega uma informação agora que, para piorar a situação, né, da questão de possibilidade de grampos colocados no restaurante da CBF, onde estariam aí a questão de sendo monitorados funcionários da empresa. Está aqui. Segundo a própria revista Piauí, que descortina o que está acontecendo lá, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, colocou câmeras escondidas e grampos no restaurante da CBF para espionar os funcionários. Isso é grave.
Funcionários passaram a evitar almoçar no restaurante da Confederação Brasileira de Futebol, chamando o lugar de Coreia do Norte. É um pouco parecido com o que a gente está vivendo no Brasil, com um Supremo Tribunal Federal cada vez mais ativista, cada vez mais censor da República e que, coincidentemente, nesse caso da CBF, parece que tem participação, segundo a matéria, cita, inclusive, o ministro Gilmar Mendes. Então, presidente, isso é grave porque é a alma do Brasil, a paixão nacional é o futebol. E até isso, o STF está mandando, já não basta mandar no Senado, na Câmara, em tudo nesse país. Até no futebol brasileiro estão mandando. E o resultado no campo, senador Plínio, o senhor que gosta de futebol também, não é por acaso. Tudo que a gente planta, a gente colhe. O sistema blindado da CBF, para não ter praticamente concorrência, eu vou explicar aqui, que é humanamente impossível se ter alternância de poder dentro da CBF, eu vou explicar aqui. Mas antes eu queria contextualizar. A última vez que o Brasil conseguiu ser campeão do mundo foi há 23 anos, né, no ano de 2002, na Copa do Mundo realizada na Coreia do Sul e Japão. Na última jogada no Catar, a seleção foi eliminada nas quartas de final. Certamente foi um dia triste para milhões de brasileiros apaixonados por futebol. Mas um grupo de 49 pessoas estava em clima de festa, pois voaram do Brasil de primeira classe, receberam como cortesia um cartão corporativo para cobrir despesas de até $500 por dia, tudo às custas da CBF. Mordomia. E quem sabe, eu fui presidente de clube e sei das ofertas que se tem para presidentes de federações, de viagem, de hospedagem em hotel de luxo. É um negócio assim, absurdo o que acontece lá. Mas não para por aí, não. A comitiva foi formada por amigos do presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues. Olha só, gente relacionada à política, ao judiciário, à imprensa e às artes. Esse é o retrato do Brasil, transformado para o futebol. Nem técnico nós temos até hoje. A crise é grande. Tem um requerimento meu para chamar o presidente da CBF, convocar para a comissão de esporte, que foi protelado para algumas semanas, já era para ter sido votado, na minha opinião. Vamos cobrar, né? A gente quer transparência. Chega, até no futebol. Então, senhor presidente, a informação foi extraída de uma excelente reportagem composta por 9 páginas, publicadas pela revista Piauí. Eu quero aqui manifestar a minha total solidariedade, atenção, aos seguintes jornalistas da ESPN, que foram afastados por repercutirem a matéria e criticarem o presidente da CBF. Censura, perseguição, intimidação. Cadê a Associação Brasileira dos Jornalistas? Não é uma imprensa livre ou não? Então, Jean Oddi, Paulo Calçade, Pedro Almeida, Victor Birner, William Tavares e Dimas Coped foram afastados do programa Linha de Passe apenas porque repercutiram essa matéria com críticas à CBF. Recentemente, precisei vir a essa tribuna, senhor presidente, me manifestar, criticar, né, em função desse grave desvio cometido, no meu modo de entender, precisa ser investigado, eu não sei como é que foi parar dentro do STF isso, não tem nada a ver, né? Mas o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar anulando a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 2017, o Ministério Público do Rio de Janeiro moveu uma ação contra a CBF, que acabou resultando num termo de ajuste de conduta, o TAC. Em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça anulou os efeitos da TAC, afastando Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Atenção, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afasta o presidente da CBF. Mas em abril de 2024, o ministro Gilmar Mendes concedeu liminar anulando a decisão do Tribunal de Justiça, com imediato retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência. Agora, olha a coincidência do que aconteceu. Na gestão de Edinaldo, desse presidente da CBF, foi firmada uma generosa parceria financeira entre a CBF e o IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, no qual Gilmar Mendes é um dos fundadores
e é dirigido pelo filho dele. É gravíssimo o conflito de interesses que torna o voto do ministro, a decisão, suspeita. Deveria ter se declarado impedido. Até 2021, cada presidente da federação estadual recebia R$50 mil de salário mensal. Quando Edinaldo assumiu os salários, quando ele assumiu a CBF, os salários passaram para exorbitantes R$215 mil por mês. Mas o presidente chega a receber mais de R$1 milhão por mês, somando as comissões pagas pela FIFA e pela Confederação Sul-Americana. Atualmente, a CBF fatura cerca de R$1 bilhão por ano. E deve aumentar mais por conta dos patrocínios da Nike, que até 2027 passará para $100 milhões. Outra boa parte das receitas vem dos direitos de transmissões de jogos. Mas apesar dessa receita bilionária e de tantos gastos perdulários, falta dinheiro para a qualificação dos árbitros brasileiros. Só no ano passado, 110 juízes foram afastados por falhas técnicas. Durante a gestão de Edinaldo, a CBF foi acionada 104 vezes na Justiça do Trabalho e, além disso, responde a 43 protestos em cartórios por dívidas, que somam R$2,6 milhões. Diante de tudo isso, eu encaminhei ofício à Confederação Brasileira de Futebol, pedindo uma série de esclarecimentos, principalmente relacionados ao contrato com o IDP, do ministro Gilmar Mendes. Também apresentei requerimento à Comissão de Esportes do Senado para a realização de audiência pública, com a presença de Edinaldo Rodrigues. Ele tem que se explicar. A revista Piauí fez uma matéria com conteúdo, com prova gravíssima. É uma entidade privada, a CBF, mas deixou todos de boca aberta o que aconteceu. Porque depois que o presidente da CBF foi reconduzido por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, a quem o seu Instituto IDP tem um contrato de 10 milhões por ano, não coincidentemente, certamente, com a CBF. Depois que esse contrato foi firmado, o presidente se reelegeu por unanimidade, por ter aumentado de 50 para R$200 mil o salário de cada presidente da federação. Ele comprou o voto dos presidentes da confederação. Essa matéria está na Piauí, é um fato jornalístico, real e verdadeiro. E foi por isso debatido num programa esportivo, que é a sede do debate, num país onde a democracia reina, a liberdade de expressão é garantida. E esses 6 jornalistas, senador Seif, foram mandados embora. E depois de eu ter feito o post, eu recebi no meu celular denúncias de que a Rede TV também está censurando os seus jornalistas para que não façam críticas sobre a matéria do Piauí e críticas ao presidente da CBF. Todo homem público está sujeito à crítica. Quando é falsa, que vá à justiça. Quando é verdadeira, que não se cale, porque aqui a liberdade de expressão tem que ser preservada. E isso não está acontecendo no país desde quando a ministra Carmen Lúcia tolerou, só por um pouquinho, a censura. Está aí o estrago na sociedade brasileira. Quero manifestar o meu repúdio, que as críticas sejam rebatidas, mas que seja garantido o direito de expressão, o exercício pleno do jornalista, com a sua função de informar, de repercutir e de se expressar. Ainda que sejam eles de direita, de esquerda, não importa. Qualquer cidadão tem o direito sagrado de expressão nesse país e não pode ser perseguido. E há perseguição não só pelo STF, perseguição política evidente, como há perseguição também na imprensa. Já são muitos exilados, outros agora demitidos. Abra o olho à imprensa. Vocês estão tolerando isso. A ABI, a quem eu chamei a atenção no meu post, tome uma atitude. Vocês, ABI e OAB, que sempre lutaram pela liberdade de expressão, pelos direitos e garantias fundamentais, ergam-se, levantem-se. Vergonha. A gente sabe que a CBF é uma instituição privada, mas eu, por mim, fazia até uma CPI para tratar sobre isso. Esse presidente da CBF, eu não vou usar alguns argumentos que eu quero usar aqui agora, não, mas eu quero usar na frente dele, na cara dele. Está acontecendo que vamos lembrar que a CBF, futebol brasileiro, é uma paixão nacional.
Outra coisa, tem incentivo tributário da CBF também, perdão de dívida, que a CBF fica muito sem pagar, e o governo pega e dá perdão de dívida para a CBF. Então tem coisa pública sim. Os próprios estádios que tem hoje de futebol aqui, como que tem aqui do Mané Garrincha, que tem aqui, o Mineirão e outros, foi com dinheiro público. Que o Campeonato Brasileiro, que a CBF organiza, disputa nesses estádios. Então o que está acontecendo aqui é uma patifaria que está acontecendo. Não devia nem estar tocando esse assunto aqui, não. Aqui dentro do Senado. Aqui tem outras prioridades. Mas vamos lembrar que o futebol brasileiro é uma paixão nacional. E olha o que está virando o futebol brasileiro. Olha o que está virando o futebol brasileiro. Mas ainda eu vou falar na cara desse presidente da CBF, ainda que eu tenho vontade de falar com ele. É hora de o Brasil acordar. O futebol, paixão nacional e símbolo de união, está sendo usado como moeda de troca para interesses escusos. As autoridades que não têm rabo preso com a CBF não podem permitir que a ditadura disfarçada do presidente da CBF e seus aliados continue agindo nas sombras, ajudando a corroer os pilares da nossa democracia. A liberdade de imprensa, a transparência e a justiça devem prevalecer. Ou o Brasil reage agora, ou o preço será a perda definitiva da liberdade. Até de se comentar futebol.